Mas voltando aqui, então, o que seria a tradição ogdoádica? Você vai encontrar elementos da tradição ogdoádica em alguns grupos sufistas, do sufismo. Ou seja, é uma tradição que não tem uma bandeira religiosa. É uma tradição que visa justamente levar você ao encontro de você mesmo e do Uno. Você se encontra consigo para depois se encontrar com o Uno. E esse processo não é exclusivo dos gregos, dos egípcios, dos cristãos, ou dos muçulmanos, ou dos judeus. Todas as religiões que buscam esse objetivo comungam dessa cadeia ogdoádica. Claro que a Aurum Solis ela possui rituais que fortalecem essa conexão com a linhagem ogdoádica. Obviamente, muitas tradições modernas utilizam a simbologia do 8, mas não tem menor conhecimento do que realmente, de fato, isso é. Simplesmente copiou e colou. Tudo bem, a gente respeita e vamos em frente. Mas é comum, em verdadeiras tradições que buscam essa conexão, utilizar a simbologia ou da estrela gloriosa, né, que é aquela estrela que é a bandeira da Solis, ou o quadrado cruzado com outro quadrado, um quadrado na horizontal e um outro quadrado no formato com um giro de 45 graus. Então, tem essa característica. E o Jean-Louis Debiase, quando assume em 2003 o grão-mestrado da Aurum Solis, ele passa a caracterizar mais ainda essa conexão com a tradição helênica egípcia, ou copta helênica. Ele está dando mais ênfase a isso. E claro que a parte cabalística ela é importante, tanto é que no primeiro grau a gente vê isso, mas conforme a pessoa vai caminhando, a gente vai fazendo um degradê de tradições e deixando um pouco a tradição. É por questões de narrativa, né? A gente, desde que nasce, nós recebemos tantas influências de narrativas que a tua psique, ela tem que ir virando a chave aos poucos. Algumas pessoas têm facilidade para isso. Ela rapidamente vira uma chave, mesmo nascendo num país cristão, ela rapidamente gira a chave do paganismo. Outras pessoas precisam ir se acostumando e ver que tudo, na verdade, é uma coisa só, conforme a pessoa vai trocando experiência com essas energias. E hoje, a Aurum Solis está aí. Ela é uma ordem, né, que a gente realmente preza pelo hermetismo, e quando eu falo do hermetismo, é esse hermetismo neoplatônico, né, desenvolvido ali no século I, II, III, IV, pré-concílio de Nicéia, do período ptolomaico. Então, não é aquele, quando a gente fala de Egito, não é aquele Egito das pirâmides, não. É o Egito do século I, século II da Era Comum, século III, ali, de Plotino, Porfírio, Iâmblico. Então, a gente vem estudando sempre isso, sempre se atualizando, porque toda hora surge um material novo aí, então a gente está sempre nessa busca, nesse trabalho. Você falou um pouquinho do grau do que se aprende, então eu queria a próxima pergunta perguntar como é que funciona o sistema de graus, né? O pessoal está acostumado a ver com a Golden Dawn, que tem aqueles graus que emulam as esferas da árvore da vida e tal. Na Aurum Solis, como é que funciona o sistema de graus? Então, a Aurum Solis ela tem o portal, né, que é o Pronaus, que você deve conhecer bem, e após o Pronaus você é iniciado, né? A iniciação da Aurum Solis é uma iniciação simples, ela não é aquela coisa muito complexa, muito rebuscada. Bom, a estrutura da Aurum Solis, nós nos reunimos numa estrutura chamada casa, né? Então, a maçonaria chama de loja, o martinismo chama de epitada, e nós chamamos de casa. Então, você vai fazer o Pronaus, se inscreve, começa a realizar o Pronaus. O Pronaus ele possui 6 rituais, são 6 etapas. Então, como é que funciona a ordem? Você, para avançar dentro da ordem, cada um tem seu ritmo. Então, a gente respeita duas coisas que a gente respeita muito dentro da Aurum Solis. Isso aí
eu converso com os magos, né? Magos é o responsável por uma casa. A gente conversa muito isso, a gente orienta muito nesse caminho. Cada um tem seu tempo, cada um tem seu ritmo, então a Aurum Solis, a gente, como é uma ordem filosófica e teúrgica, é para a vida. É um estilo de vida que você adota. Então não tem correria, porque não adianta querer chegar no último grau, porque é assim, não tem como. É a pessoa em si. Então, se a gente comparar aqui com uma pessoa se preparar para subir o Himalaia. Ué, tudo bem, você quer subir o Himalaia. Não vai chegar hoje e vai querer subir o Himalaia semana que vem. Tem uma série de coisas que a pessoa tem que se preparar. Tem que comprar equipamento, tem que estudar rotas, tem que ver com o agente de viagem melhor época do ano para ir. Então, tem toda uma série de preparativos que são necessários para serem, além da aclimatação, pouco oxigênio, enfim. O Pronaus, qual é o que o Pronaus faz? Ele vai introduzir a pessoa a rituais. Então, a pessoa faz o primeiro ritual. A Aurum Solis ela é 100% prática. Para não falar 100%, é 90% prática e 10% teórica. Tá? Por que a gente fala 10% teórica? Isso é muito comum, até as pessoas entram, é iniciada hoje, aí a gente tem um grupo, aí no dia seguinte, cadê material? O cara quer apostilas e PDFs e calma. Cara, assimila o que você acabou de passar, assimila pelo ritual que você acabou de passar e reflete sobre o ritual que você acabou de passar e o que você tem para falar sobre esse ritual. Que o ritual tem textos, tem falas que tem um significado profundíssimo. E o lance, cada vez que a gente a caminhada de todos nós, né, de todo mundo, não só na hora só, em tudo, a gente volta e mente dá uma passada pelo mesmo ponto e vê aquele ponto sob uma outra perspectiva muito mais profunda. Então, eu acho que isso deve ter acontecido com todo mundo que está na caminhada. Às vezes vai fazer um ritual pela quinta vez, aí caramba, eu não tinha sacado esse lance aqui. Como tem profundidade nesse texto aqui que eu já fiz 10 vezes e não tinha me tocado. Não se tocou por diversos motivos, enfim. Ou porque não estava sintonizado, ou porque não era o momento. Então, é importante essa sacada do que o ritual é. Então, a simplicidade, ela tem esse fator. É simples, mas é profundo. Então, quando a pessoa começa a fazer o preparatório, que é o Pronaus, você faz uma etapa, acabou, faz um relatório, envia para um supervisor. Começa a fazer a segunda etapa, e aí vai sucessivamente. Existe se a pessoa observar quando completa, existe uma história, se você comparar com a Cabala, você vai percebendo uma caminhadazinha na árvore, muito interessante. E um casamento, tal, tem um lance interessante ali. Então, não são rituais aleatórios, eles têm uma sequência mítica, vamos chamar assim, né? Que vai fazendo um sentido. Esses rituais, a pessoa pratica em casa, ele tem duas finalidades. Uma, ver se a pessoa quer aquilo ali mesmo, né? Porque são rituais de invocação. Vai ficar chamando divindades, potências, enfim. Então, se a pessoa não dá para aquilo ali, se a família não aceita aquilo ali, porque ela tem que separar um espaço na casa dela para fazer aquilo. Então, é um momento dela desistir e ver que pô, não é o momento dela, outra hora. Então, realmente tem isso. Outro, outro detalhe que tem na Aurum Solis são os momentos astrológicos. Então, muitos rituais são feitos em determinadas fases da Lua ou em determinados horários do dia. Horário do dia, caso você queira fazer um trabalho solar, né? Qual hora do dia que é o mais propício. E fase da Lua, né? Por questões também do que se quer fazer com aquele ritual. Cada lua tem uma característica. E aí a pessoa, às vezes, perdeu uma lua. Ó, tem que fazer um ritual na lua cheia. Passou a lua cheia. Pô, só na próxima lua cheia. Se a pessoa quiser inventar, quiser mentir, colocar no papel dizer que fez, a gente não esquenta a cabeça com isso. Depois chegar lá em cima no Himalaia, reclamar que está com falta de ar, o problema é da pessoa. A gente não esquenta a cabeça. A gente não censura. Tá? A pessoa, eu acredito no que a pessoa escreveu. Bom, acabando isso aí, fechou o período do Pronaus. A pessoa pode fazer o Pronaus por 2 vezes. Então, ela tem 2 anos para fazer. Não conseguiu a primeira vez, pede uma recondução, faz pela segunda vez. Depois da segunda vez, só
que a gente acredita que, pô, se em 2 anos a pessoa não conseguiu fazer 6 etapas, não é o momento dela, volta outra hora. E aí ela é iniciada, ela solicita a iniciação. Tá? Na iniciação ela recebe o nome, quem dá o nome somos nós, da ordem, a gente tem um ritual específico para dar esse nome, a gente faz depois, a gente faz o nome, né? Depois pede aprovação para ver se esse nome pode ser dado para a pessoa que vai ser iniciada, tem todo umas características lá, a pessoa recebe aquele nome ali e aí começa a fazer o primeiro grau. Então, vamos lá, o que a pessoa aprendeu no primeiro grau? Ela vai aprender o material que tem ali, basicamente no site, que vai explicar sobre hermetismo, sobre neoplatonismo, tem um texto sobre Hipátia, né, que foi uma filósofa neoplatônica que viveu em Alexandria e tal. Então, é uma introdução um pouco sobre a história, porque a pessoa está no step by step ali, está no passo a passo. Depois que ela entra para a ordem, ela vai ter etapas. Tá? São etapas que ela vai ter que ir cumprindo e, mesma coisa, cumpriu a etapa, relatório. Essa é a fase longa, são longos. Tá? Então, a pessoa leva ali 5, 6 anos, mais ou menos, fazendo o grau 1. São várias etapas. Tem épocas do ano que a gente não faz ritual, por exemplo, no inverno, a gente não faz, porque a gente entende que a natureza está adormecida, então você pode fazer outras práticas, com confecção de alguns instrumentos, você pode fazer, porque a gente tem um pouco disso também, de fazer instrumentos mágicos, aprende a fazer instrumentos mágicos, lamens, ferramentas, né? Ferramentas mágicas, né? Que a gente chama. Vai aprendendo a fazer isso aí que você vai utilizar mais lá na frente. Então, tem períodos que você é um artesão manual, aprende a fazer, no relatório tem que tirar foto do que fez, ó, fiz isso aqui, ó. O negócio pode parecer todo esquisito, igual criança, não tem problema, pode parecer, não precisa. Às vezes as pessoas ficam preocupadas com a beleza. Pô, não tá bonito. Claro, você não comprou numa loja, foi você que fez. O importante é que a tua mão, teu suor, tua saliva, teu DNA tá ali. É isso que é importante. Mesmo sendo tudo de jardim de infância, não tem problema. E aí a caminhada. A fase 1, a gente bate muito na parte de cabala, né? Porque a gente entende que é um idioma franco, né? É uma linha, assim como a gente tem o inglês hoje em dia para poder conversar onde você for no mundo inteiro, eu acredito que a cabala ela facilita essa interface de, pô, você está falando, pô, cara, olha só, estou falando aqui sobre Exódio, entendeu? Sacou? Isso aqui é Exódio. Então aquilo ali vira entendeu? Para qualquer canto que você estiver conversando, se eu sei o que é Exódio, a outra pessoa sabe o que é Exódio, a comunicação foi realizada. Então a gente tem essa alfabetização, vamos chamar assim. Mas não tem nenhum rabino, tá? Mas se algum judeu rabínico quiser entrar, não tem problema nenhum. Mas a gente não somos aqueles profundos conhecedores da cabala, mas a gente aprende o beabá da cabala ali, a gente aprende. E depois a caminhada segue, vai para o grau 2. Aí, quando a gente entra no grau 2, você já começa a se aprofundar mais na tradição neoplatônica, né? E o objetivo maior da ordem é você ser colocado em conexão com essa cadeia que a gente chama de cadeia de ouro, corrente de ouro ou cadeia dourada, que é o quê? Toda essa tradição que começa lá em Platão, ou antes dele, em Pitágoras, todos eles, vamos imaginar um grande salão num topo de uma montanha. Então, cada tradição vai por uma encosta. Né? Então, vamos chamar qualquer tradição que tenha como objetivo esse encontro seu com Enoses, com um Uno, ou que não seja com Uno, mas que pelo menos seja um ponto, uma estação, eu uso uma estância intermediária entre o que a gente pode conceber de forma concreta, ou um pouco do abstratismo, até o Uno. Então, vamos supor que existe uma estância ali no astral. Então, todos aqueles que chegaram nesse grande salão, né, então pode ter vindo por qualquer tradição que seja, qualquer uma, martinista, rosacruciana, telemita, de Fá, yoga, budista, qualquer um que tenha chegado, islâmica, qualquer um que tenha chegado nesse salão e se predispõe a voltar para o plano terrestre aqui e manter essa informação, essa tradição viva, ou através da ordem, ou criar uma ordem, um grupo, um círculo de amigos, que ele mantém essa tradição,
a gente considera que ele está fazendo parte dessa cadeia de ouro. Então, o principal objetivo dessa caminhada vamos chamar assim, primeiro objetivo número 1, né? Primeiro objetivo, prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3. Então, prioridade 1 é você se equilibrar, você saber o que você é, saber o que você quer da vida, né? A gente fala muito lá na ordem que é difícil a pessoa procurar a teurgia se ela não tiver três liberdades, três independências: independência econômica, independência intelectual e independência afetiva. Então, uma pessoa que é atribulada no casamento, é atribulada com o filho, é atribulada com o pai, ela vai ter dificuldade, ela tem que resolver isso aí. Uma pessoa que é enrolada com pagamento, é atribulada com emprego, ela vai atrapalhar. Uma pessoa que depende sempre de outras pessoas para ter acesso à informação, ela vai estar sempre na mão daquela pessoa que está passando a informação para ela. Então, a gente sempre estimula a pesquisa. Vai pesquisar, vamos ler. O que eu estou falando aqui pode não ser verdade. Pesquisa e vamos me rebater, porque eu não sou o dono da verdade. Então, a gente está sempre nessa busca dessas três liberdades. E nesse caminho, você se equilibrar, você criar prioridade. O que é importante para você? Se o momento agora é a sua família, dá um tempo, dá atenção para a família. Se é teu emprego, dá um tempo, dá atenção para o seu emprego. Não é o seu momento agora. Nem todos nasceram para ser teurgos. Vem nessa vida programado para outras missões. O teurgo, eu vou chamar assim, que ele está fora da curva. É um comportamento fora da curva, porque o teurgo, ele vai fazer o quê? Ele vai sair da Matrix. E nós nascemos para ficar na Matrix, a gente não nasceu para sair. Nós somos programados para continuar no jogo de xadrez. E quando você começa a desenvolver a filosofia hermética, entender o que é o hermetismo, você começa a ver o tabuleiro de fora, você vê as peças se movimentando, não fica abalado com as peças sendo movimentadas, se a preta está ganhando, se a branca está ganhando, faz parte do jogo. Naquele filme Matrix eles até falam isso, né? Vários universos foram criados e destruídos, então a coisa continua. Então, uma hora a branca ganha, daqui a pouco desmonta o tabuleiro, volta de novo, agora a preta ganha, então faz parte, o jogo tem que existir. Não é questão de ganhar o jogo, é questão de sair só do jogo e ver o jogo de fora, entender como é que as peças se movimentam. Essa eu acredito, né? Eu posso estar enganado, mas eu trabalho com um grupo aqui, troco ideia com o Jean Louis sobre essa situação. Ele até usa o termo que é um labirinto. O Jean Louis usa esse termo. A ordem é um labirinto. A ordem não, desculpa. Nós estamos num labirinto. E a saída do labirinto está no centro. Né? Então, é buscar esse centro desse labirinto aí. Então, você vai, erra o caminho, volta, repete. E nesse processo de repetição, e de ida e vinda, chega uma hora que você, caramba, esse aqui é o caminho que eu tenho que fazer. E aí você percebe que o grande lance é você ver o jogo de fora. Então, não importa por qual caminho que você vai subir para essa instância. Mas a partir do momento que você chegou ali, você, saquei, entendi. Agora eu vou dar um toque para a galera que está aberta a ir para esse caminho aqui. E entender que, nem todo mundo tá e não é o momento daquela pessoa mesmo. E é até bom, porque o que cria o nosso universo ser rico, senão seria chato pra caramba, né? Todo mundo ia ficar uma fila, engarrafamento ali não ia dar certo. Então é bom ir de pouco em pouco mesmo essa subida. Não sei se eu respondi sobre os graus da ordem. Se quiser que eu dê o nome dos graus, nós temos aqui os nomes dos graus, eles neófito, né? O aprendiz, o grau 2 é o portador da chama, ou o servidor, e o grau 3 é o adepto, né? É o adepto, o grau 4 é o adepto plenos. Então tem o quarto grau. O quarto grau é